Amados irmãos e irmãs, paz e bem, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para aprofundarmos no nosso conhecimento sobre as riquezas da fé católica. Como nós propusemos, nós estamos numa caminhada a respeito da nossa profissão de fé, o nosso creio, o nosso credo, e hoje nós vamos falar no nosso 12º artigo, ao qual nos diz: creio na vida eterna. Amém. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3. Diante de uma sociedade materialista e imediata, em que vivemos, crer na vida eterna parece às vezes algo tão distante da nossa realidade. As diversas tarefas, afazeres que ocupam a vida do ser humano fazem pensar que a vida eterna pode até existir, porém é algo além, obscurecido na prática diária da vida. A crença na vida eterna atinge diretamente a vida terrena, de qual um de nós, isto é, nos faz amar, sonhar e confiar mais em Deus. A morte, ela corresponde ao processo natural da vida. É interessante nós falarmos isso porque dificilmente nós falamos no assunto morte. E quando alguém começa a falar, a primeira reação é: faz favor, para com esse assunto. E a morte corresponde ao processo natural da vida. Livres para morrer, livres para viver. Sabemos que não somos eternos neste mundo. Por meio dos relatos bíblicos, percebemos que a morte tem relação direta com o pecado e a vida tem relação direta com Deus. O Criador não abandona suas criaturas, mas a resgata, restituindo-lhe a vida, não da mesma maneira que nascemos, mas de maneira gloriosa. É interessante percebermos que, diante da morte, Deus poderia ter nos dado a vida terrena novamente, mas Ele não vai além. Faz-nos participantes de sua vida divina. Por isso, a vida eterna é muito mais do que a vida terrena. Não que a vida aqui na terra não seja importante, ela o é. Pois é dom de Deus, que nos cria, e quando nos cria, já nos salva. Nos evangelhos, de modo especial em João, por diversas vezes, Jesus afirma que há algo para além da vida eterna, terrena. Ora, o caminho nos leva para algum lugar, neste caso, para a verdadeira vida, aquele que é eterna. Jesus deixou claro que o seu reino não é deste mundo, mostrando-nos aqui, porém, que aqui não é a sua morada definitiva. Ele veio ao mundo para restituir a vida plena e a vida em abundância. É interessante que, semeados num corpo corruptível, ressuscitaremos num corpo incorruptível. Semeados num corpo desprezível, ressuscitaremos num corpo reluzente de glória. Num corpo de fraqueza, ressuscitaremos num corpo cheio de força. E num corpo psíquico, ressuscitaremos num corpo espiritual.
por meio do sacramento do batismo, que é o mergulho no mistério pascal de Jesus, morremos para o pecado, a morte eterna, e ressurgimos para a vida plena em Deus. Vida essa que é eterna, a vida que a morte não é capaz de destruir. Jesus afirma a Nicodemos que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pelo batismo, o cristão se configura em Cristo e por isso a morte já não tem poder sobre ele, como não tem sobre Cristo, uma vez que a morte ela não é a última palavra para aqueles que estão unidos a Cristo. O apóstolo Paulo chama os cristãos de comunidade de santos, justamente porque possuem a capacidade da ressurreição com Cristo. Não fomos feitos para morrer, fomos feitos para ressuscitar. Nascer da água e do Espírito é o primeiro sinal que nos faz participantes da vida eterna e herdeiros do reino de Deus. Sabemos que esse reino já acontece prefigurado aqui na terra, porém, sua realidade plena está na vida eterna, vida com Deus. A certeza da vida eterna tem tudo a ver com a criação. Criação essa do mundo. De Deus nós viemos e para Ele retornaremos. Em sua infinita bondade e misericórdia. É o Criador recebendo novamente a sua criatura. A morte nos resgata a tragicidade e a fragilidade da vida eterna. Por isso, ela não deixa de ser algo que nos aflige. Na verdade, como afirma Santo Agostinho, não é a fé, mas a natureza humana que se sente horror à morte. Seria uma crueldade infinita de Deus se nós fôssemos feitos para eternamente ficar debaixo de uma lápide de cemitério. Ele tem algo muito maior e muito melhor. A certeza e a esperança na ressurreição não nos fazem cair no desespero, mas nos fazem chegar ao conhecimento de Deus. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A oração eucarística 3, com a criança, nos recorda que a vida eterna ninguém mais sofrerá, chorará ou se entristecerá. Essa oração nos ajuda a compreender um pouco mais a respeito da vida eterna. O prefácio da missa, dedicado aos fiéis defuntos, afirma que nossa vida diante da morte não nos é tirada, mas sim transformada. Esse é um pensamento também de Santa Teresinha. Ela nos diz: a vida não nos é tirada, a vida é transformada. Assim, desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. Essa realidade, apresentada pela oração eucarística, em questão dos motivos a crer que a vida após a morte é em Jesus a plenitude do mistério do viver e do morrer. No que se refere à vida após a morte, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, após a morte corporal, há o juízo particular e o juízo final. Por juízo particular, podemos compreender que, imediatamente após a morte, o ser humano receberá sua retribuição, isto é, diante de Deus, infinitamente bondoso e misericordioso. Colocará sua vida em relação à vida de Cristo.
desta relação, o ser humano poderá passar por um processo de purificação ou entrar imediatamente na felicidade dos céus ou condenar-se de modo imediato para sempre. Por juízo final, compreende-se o momento da ressurreição de todos os mortos, os justos e os injustos. Essa será a hora em que todos os que repousam no sepulcro ouvirão a voz de Cristo e sairão. Os que praticaram o bem alcançarão a ressurreição, e os que não aceitam a morte eterna. Entendemos como purgatório como a purificação final dos eleitos. O purgatório destina-se àqueles que morreram na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados. Embora tenham garantido sua salvação eterna, passam, após a morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. A doutrina do purgatório foi formulada a partir de alguns textos bíblicos. Foi elaborada de modo especial no Concílio de Florença e no Concílio de Trento. E o que é céu? O céu é estar e viver com Deus plenamente. Não é um lugar geográfico, mas a vida perfeita com Santíssima Trindade. A comunhão de amor com a Virgem Maria, os anjos e os santos. Justamente com eles teremos e viveremos a visão beatífica de Deus. Hoje temos dificuldade para compreender essa realidade, mas um dia, quando estivermos lá, saberemos e viveremos dessa graça que Deus reservará a cada um de nós. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu. Isso Deus preparou para aqueles que amam. E o inferno? A condenação para o inferno sempre nos remete à livre escolha que se faz quando está vivo. O inferno é o estado de autoexclusão. É a morte eterna. Não é alternativa ao céu, mas a pessoa se recusa à ação de Deus e prefere não ficar em sua companhia. A pessoa que recusa a ação de Deus e prefere não ficar em sua companhia. Rejeita até o último momento a proposta de Deus, que quer a salvação de todos. Não condena ninguém no inferno. É a própria pessoa que se recusa o amor de Deus e que permanece no pecado mortal até o fim. A fé na ressurreição final nos ajuda, pois, a valorizar e amar o tempo presente e a terra. A vigilância cristã, iluminada pelo horizonte último, não é fuga do mundo, mas capacidade de viver a fidelidade à eterna e ao tempo presente na fidelidade ao céu e ao mundo que deve vir. À luz da Páscoa, os novíssimos, morte, juízo, inferno, purgatório, paraíso e ressurreição final da carne, são formas de ser com Cristo, que é prometida e doada ao morador do tempo, que se configura de acordo com a relação que, na vigilância ou na recusa, se estabelece entre cada pessoa e o Senhor Jesus. Não poderíamos deixar de expressar a grande significação da palavra Amém, que finaliza o creio. O último livro da Sagrada Escritura, o Apocalipse, também termina com a expressão Amém. Esse vocábulo está ligado em hebraico
a mesma raiz do verbo crer. No contexto litúrgico e oracional, ele exprime solidez, confiabilidade e fidelidade a Deus. É a nossa confirmação e adesão a tudo que foi pronunciado. Cristo, como obediente ao Pai e revelador de sua vontade, torna-se o grande Amém de Deus. Cristo é o Amém infinito, amor e de fidelidade perfeita. Por isso dizemos Amém. É, de certo modo, também uma profissão de fé. O Amém é a última palavra que professamos no creio. É o resumo, é a resposta afirmativa à confirmação de todos os artigos. É o sim, é a aceitação incondicional que Jesus é o único Senhor e Salvador da humanidade. É nele, com ele e por ele que somos tudo e fazemos. É ele o Amém completo e definitivo para a glória de Deus Pai. Pois bem, meu irmão, minha irmã, estamos chegando quase ao fim da nossa profissão de fé. Uma profissão de fé que nos convida a algo muito maior, ao invés de só falar da boca para fora, mas de vivermos verdadeiramente essa profissão de fé lindíssima, a qual nos convida a aprofundarmos cada vez mais na beleza da riqueza da fé católica. Você, meu irmão, é convidado, você, minha irmã, é convidada a cada vez mais mergulharmos nesse mistério belíssimo que o próprio Cristo nos ensina. E é nessa certeza que esse Deus de infinita bondade nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.